Amado Meninos conheceu a Bahia como ninguém. Quase toda a história do Jorge Amado é baiana, é história de Cais, de Pericais, etc. E ele frequentou aquilo toda a vida, candomblé. O Jorge Amado é dos poucos brancos ao lado de Caribé que frequentava candomblés. Cais de Portos, malandro, puteiro. Eles criaram uma academia quando eram jovens na Bahia e eles passavam a noite na gandaia, bebendo. Ele foi jornalista na Bahia, bebendo em putarias, em Cais de Porto. É tanto que todos os personagens do Jorge Amado são mais do que pessoas pego à mão. Posso falar? Então, como a maioria dos escritores, ele também foi formar os seus personagens justamente tirando do povo. Agora, como assim? Hoje ele conhece uma pessoa aqui, conhece outra acolá, e assim ele vai pegando a qualidade em um, o jeito em outro, o vestimento em outro e vai formando o personagem. Para isso ele usou o quê? Ele usou também da linguagem, não é? Que a linguagem do Jorge Amado, ela é toda assim, como eu posso dizer, é rica e também falando de tudo que é do universo da Bahia. Uma coisa interessante que eu também aprendi até com o Aristides, que certa feita ele escreveu o livro A Dona Flor e Seus Dois Maridos, né? E uma mulher muito bonita e com todas aquelas características, e teve uma pessoa que achou que ele estava fazendo, era a mulher dele, daquela forma. E então foi se ter com Jorge Amado, né? Ah, mas as características, o jeito que você colocou, essa personagem aí parece que está dizendo que é a minha mulher e tal. Aí o Jorge Amado vira para ele e pergunta assim: a sua mulher é uma puta? Aí ele fala: não. Ele falou: então não tem nada a ver, porque o meu personagem é uma puta. Então ele se valeu mesmo das pessoas e da linguagem, para poder passar o que ele quer com esses tipos, né? Geralmente os excluídos. E a ideia dele é justamente essa, de mostrar que as pessoas têm o seu valor, mesmo sendo uma prostituta, mesmo sendo um mendigo. E também tem a questão do humor, porque o personagem Quincas Berro d'Água, para mim, é um dos melhores livros dele e é um personagem mais bem construído. Era um funcionário público que tinha tudo assim, todo dia arrumadinho, bonitinho, ia trabalhar na repartição e voltava para casa, ou seja, era uma pessoa exatamente padronizada do jeito que a sociedade quer. Mas ele não gostava daquilo, achava chato, largou o emprego. Largou o emprego e simplesmente foi viver de pequenos bicos e com aquela turma todinha, né, de mendigos ali no cais e tal, e bebendo cachaça, né, tomando todos. Quando ele passou a ser dessa forma, a família não quis mais saber dele. Então deixou para lá. Muito bem. E o Quincas viveu todo o tempo assim. Quando ele morre, o que é que fez a família? Para poder dizer que todo mundo, né, para pagar toda aquela hipocrisia que tinha sido durante a vida toda do Quincas Berro d'Água, quis dar um enterro de gente nobre mesmo, né? Então, eles foram buscar novamente no passado a figura daquele funcionário público, que ganhava bem, que andava bem arrumadinho e tal. Nossa, aí a família se reuniu todinha para poder dar um enterro, né, merecido a um personagem assim. Aí o que aconteceu? O Quincas Berro d'Água se revoltou e ele simplesmente se levantou, correu e pulou no mar. E disse assim que nunca ninguém ia enterrá-lo, ele mesmo é que sabia onde ele queria ficar morto. Lógico que é um livro assim bem surrealista, né? Mas é uma coisa maravilhosa. E o Quincas é ótimo. Eu acho um dos personagens dos livros melhores do Jorge Amado, mais bem constituído. E é muito interessante, tem a cena do humor, porque quando o Aristides é que sabe contar bem. Conta, Aristides. O quê? Que ele está morto lá e um leva o sapato. Era só vagabundos, mas eu não vou esticar muito porque fica cansativo. É melhor fazer pequenos drops. Então,
Vamos falar sobre... Pois é, fala. No enterro, a família repudiou, era uma família burguesa, uma pequena burguesia baiana, brancos, e ele andava acompanhado de vagabundos, pé de pato, pé de vento, nego maçu, eram os personagens dele. E ele estava duro, uma meia rasgada, e um chegava e dizia: paizinho, tu não quer mais esse chapéu? Ele estava morto. Não quero. Tu não quer mais essa meia rasgada, não, paizinho? O Pedro Curió falava. Cada um levou uma das pequenas bugigangas dele. Depois ele abraçou um dos dois amigos e arrastaram ele, que é onde leva o mar, que é onde ele se joga no mar. Faça a pergunta, vamos responder mais rápido que assim. Não, a próxima pergunta é mais específica do livro Capitães da Areia. Vocês podem afirmar que o livro foi uma obra revolucionária para a época? Totalmente revolucionário, totalmente. E na época ninguém tinha escrito sobre moleques de rua. Existia a marginalidade desse país desde o Pedro II, que sempre houve, mas não tão acentuada, começava a acentuar aquilo. E quando lançou o livro, foi um livro totalmente revolucionário. Até hoje, por exemplo, um dos livros dele que mais teatralizado, no Mauá, por exemplo, apresentou 2 ou 3 vezes o Capitão de Areia. Não é meu livro predileto, mas é um livro totalmente revolucionário. Vou só completar, é uma denúncia social. É, totalmente um livro social. Não, acho que pode desenvolver o porquê da denúncia social, se vocês quiserem. Sim, justamente pelo que ele falou, porque até então ninguém tinha mostrado que tinha aqueles meninos. E vocês acham que a sociedade estava vivia daquela pronta para forma. aceitar essa crítica social? Não, porque não está pronta até hoje. Você vê que até hoje que não está pronta. A hipocrisia das nossas leis, etc, etc, não está pronta até hoje. Não é que não está pronto, acontece que os políticos nunca querem resolver esse problema. Agora surgiu essa questão da violência, que é muito pior que os menores, né, matando todo mundo, e não querem fazer uma emenda para a lei que baixe, né, a menoridade. Que Para tudo isso poder é essas político. pessoas, baixa a menoridade não, é a maioridade, né, que esses meninos possam responder pelos crimes. Então, por exemplo, os políticos não querem resolver o assunto, que é fácil demais. É super fácil, Jogar é só debaixo do lá tapete. fazer uma emenda e julgar da forma que precisa ser. Que eu chego a achar, meninos, vocês vão de concordar comigo, que não é que o moleque é ruim, não é. O moleque não tem culpa, ele não teve família, ele não teve estrutura, ele não tem o que comer, ele não tem o que vestir. Vocês têm o tênis, eu tenho o sapato, ela tem o sapato, ele não tem nada disso. Eu sou jornalista e trabalhei num jornal e tinha um sujeito em português reacionário, só para ilustrar isso aí, mais ou menos. E no jornal o único negro que tinha era eu. E ele dizia assim: você não vale nada, você é lixo. E modéstia à parte, eu era tido como um dos melhores jornalistas do jornal, porque eu nunca falhei um dia. Eu fazia questão de fazer o menos ruim o meu trabalho. Ele não ia segunda, não ia quinta, não ia sexta. Péssimo jornalista, mas metido. E ele dizia isso, que eu não prestava porque eu era nordestino e preto. Até que um dia roubaram ele. Que eu não precisava comer. Porque eu era preto e nordestino. E um dia roubaram ele na boca do metrô. E ele chegou no outro dia chorando. Chegou na redação do jornal, chorava com um soluço tremendo, aquele soluço, ele não parava aquele soluço. Havia largado a mulher, um miserável, apenas achava que era um bambambam e não era. E ele contou a história, chorando. E ele disse, quando contava a história lá para os outros: foi 2 branquinhos, um branquinho desse tamanho safado e mais 2. Branquinho, eu ouvia dizer branquinhos. Depois que ele tornou a história, ele, como era o rapaz, Fernando? Rapaz, chorando, um branquinho, um ratinho desse tamanho, mais 2. Eu digo: Fernando, mas brancos, os caras que roubaram eram brancos? Eram brancos. Eu digo: Fernando, só que o branco estava com fome, Fernando. O fator, você disse que preto e nordestino não precisa comer. Mas esse era branco, mas estava com fome, Fernando. Então não é o preto, não é o nordestino, é a miséria humana que leva o cara a matar, a roubar e etc., que os políticos fecham os olhos. Tanto que a gente pode dizer que os meninos de rua, eles utilizavam-se da malandragem justamente por não ter essa chance, né? Você não tem chance, não tem chance. Eu não culpo o bandido, você me perdoe. Eu não defendo o bandido. Mas não culpo o bandido, é um fruto da sociedade. É só que a gente tem que ver um outro lado também. Vamos supor, aqui tem um que nasceu do mesmo jeito e faz isso. Vizinho tem um outro que nasceu da mesma forma,
mas não faz isso. Procura trabalhar, procura ir em frente. Então também tem muita malandragem no caminho. Sim, perfeito. O que precisa nesse país é instrução, é cultura, é meio isso que a Dilma faz por aí. Fala, tá gravando, você tá gravando, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Quem criou isso foi o Fernando Henrique, essa Bolsa Família, que eles trocaram de nome. R$70, vocês acham que dá para matar a fome do sujeito, da família? Não. Então o que é isso? Isso é panaceia. É apenas demagogia barata para angariar votos. Porque as pessoas ficam acomodadas. Veja que soltaram um boato aí que não era verdadeiro, né? Que a Bolsa Família ia acabar. O que aconteceu no Norte e Nordeste? Nossa, quase derrubaram os bancos, né? Porque foi todo mundo sacar aquilo na mesma hora, uma confusão tremenda. Quer dizer, poxa, gente, R$70? Não é assim que você resolve a vida de ninguém. Eu acho que nós somos um povo fantástico. O brasileiro, eu leio muito e etc. O brasileiro, nós somos um povo extraordinário, justamente esse povo mesclado, esse povo híbrido, esse povo misto. Nós somos um povo fantástico. Seremos um grande povo, ou Lula e a Dilma queira ou não queira, seremos um grande povo. Mas é preciso educar esse povo. Nós não temos educação para todo mundo, então isso é muito